Na paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nesta manhã, desta quinta-feira, tá certo? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e o 12, diz assim a palavra de Deus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Os senhores observaram a leitura desta palavra tão maravilhosa? Jesus, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Está lá sentado à direita de Deus, no terceiro céus. Observe que Jesus, ele deixou uma ordenança. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então, às vezes as pessoas ficam preocupadas, ficam chateadas, ficam até mesmo sem forças quando alguém é usado por Satanás para ir na mídia, no YouTube, falar mal da igreja, falar mal dos crentes. A gente não deve se preocupar. Por quê? Porque a igreja, ela caminha em passos largos na presença de Deus, não dos homens. E quem conduz a igreja é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. E observe que muitos até mesmo dizem que é heresias, que não existe na Bíblia apóstolo, que não existe profetas, que é invenção do homem. Mas observe que Jesus ele fez um ministério de 12, tá certo? E ele deu autoridade para eles, tá? Mas essa autoridade, ela só foi colocada em prática depois que Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo, ele desceu para cumprir o seu ministério aqui nesta terra, até a subida da igreja no grande arrebatamento que haverá. Observe que o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Jesus, não foi pelos homens, por Jesus, para ser apóstolo. E nesse chamado, primeiro ele passou por uma prova. Ele caiu do cavalo, ali na estrada de Damasco, ficou cego por 3 dias. E Jesus fez uma pergunta a ele. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele não sabia como responder. Apenas ele pediu para que o Senhor se identificasse quem era ele. E Jesus se identificou. Eu sou Jesus, a qual tu persegues. Então, a gente não deve se preocupar com os falatórios em vãos. Essas pessoas que quer mídia, que quer like, que quer joinha, que quer ganhar dinheiro do YouTube, que estão asilados, que não tem força para trabalhar, ganhar os seus proventos, o seu salário com o suor do seu rosto, aí fica falando mal de terceiros, fica falando mal das pessoas, sem entendimento, sem respaldo bíblico.
como também desconhecendo a Constituição Federal, desconhecendo o Código Civil, o Código Penal, e fica falando asneiras através da mídia. Mas observe que esses versículos que nós acabamos de ler, nós observamos que o Senhor, ele concedeu, foi Jesus que concedeu, tá bom? Uns para os apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Então Jesus concedeu essa oportunidade, não foi o homem. E por que essas pessoas sem conhecimento, sem autoridade nenhuma, elas vão para a mídia falar asneira, falar o que não deve falar? Tá certo? Então, você que é um apóstolo, acredite que foi Jesus que te chamou mesmo. Ele te concedeu. Então valorize o seu chamado. Você que é uma apóstola, você que é uma bispa, valorize o seu chamado. Você que é uma pastora, valorize o seu chamado. Tá bom? Para você ver que Jesus ele é a sabedoria, que ele não especificou dizendo que chamando homem, chamando mulher. Ele concedeu um para apóstolos, né? Outros para profetas, outros para evangelistas, né? Outros para pastores e mestres. E a gente sabe que na língua portuguesa, no vocábulo português, as palavras ela tem o sentido masculino e o feminino. Tá certo? É uma regra da linguagem, da gramática. E as pessoas, por não conhecer essas regras, caem em contradições. Tá? E pecam contra a igreja, pecam contra o seu próximo e pecam contra o próprio Deus. E observe que, segundo a palavra de Deus, no versículo 12 do capítulo 4 de Efésios, diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Imagine, querido, uma denominação sem presbítero, sem apóstolo, sem bispo, sem diácono, sem evangelista, sem missionário, sem profeta. Como seria essa congregação, hein? Como seria? Imagine com o corpo sendo só de braço, hein? Sem os membros superiores, inferiores, sem a cabeça, hein, amigo? Então pare de falar asneira. Seja sábio. Se você não sabe falar, se cale. Ore a Deus, peça sabedoria, tá bom? Não caia na cilada do diabo para falar mal da igreja. A igreja, ela é intocável. A igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo, não é dos homens, tá bom? Se alguém está pregando o evangelho por dinheiro, o problema é quem está pregando por dinheiro. Se alguém está pregando o evangelho para se amostrar, problema dele, tá bom? Faça a sua parte, tá bom? Não fique mexendo com a igreja. Porque depois que você ficar enfermo, né, ou acontecer uma coisa grave com a tua saúde, com a tua vida, você foi culpado. Porque você foi mexer com a igreja de Deus, com a igreja de Cristo. Tá bom? Tá certo? Cuidado. A gente sabe que nós estamos nos últimos tempos e o diabo está apavorado, ele está angustiado, porque ele sabe que ele vai para o Lago de Fogo. Por enquanto, ele está no inferno, né? Ele está lá no inferno.
Se você for lá no versículo 9, você vai observar que ele subiu e depois desceu, né? Lá nas regiões inferiores da terra, está lá no versículo 9, foi lá no inferno, pegar a chave do inferno. Quer dizer, o diabo não tem nem a chave da casa dele, tá vendo, irmão? Tá vendo como é? E tem muitas pessoas que pegam aí achando que tem dinheiro, tem alguma fama, é alguma coisa. Você não é nada. Você é uma folha seca caída no chão, tá certo? Então, espere no Senhor, confie nele, tá bom? Entregue o teu problema. Se você está frustrado, se não deu certo o teu ministério, se alguém te ofendeu, se alguém te humilhou, perdoa e passa a ter uma nova vida. Passe a viver novidade de vida. Passe a amar o seu próximo como a ti mesmo. Pare de falar da igreja, tá bom? Enquanto é dia, enquanto é tempo. Porque depois que vem a morte, você não pode fazer mais nada. Tá certo? Fique na paz. Shalom.